desde que eu comecei a falar sobre a importância do autocuidado, né, e da mulher se ligar mais no seu lado sensual, no seu lado feminino, no seu lado mulher, comecei a receber no meu direct, né, no meu privado, reclamações, comentários, na verdade, um tipo de desabafo das mulheres dizendo o seguinte: Tati, mas como? Se eu trabalho o dia todo, ralo muito, né? Entregando projeto, apresentação, tendo que lidar com o meu chefe. Aí chego em casa, tenho toda a rotina com os meus filhos, ajudar com tarefa da escola, colocar para dormir, pilhas de louça, né, para lavar, toda a casa para organizar. Como que eu vou conseguir, no meio disso tudo, um espaço para mim? Para fazer isso aí que você está falando, né, de se cuidar, de se arrumar, de se ligar com o seu lado mais sensual. Né? E uma vez eu lembro de um comentário que foi feito, já tem um tempo, em que a pessoa falava assim: isso aqui é Brasil, né? E mulher brasileira rala o dia todo, pega 2 conduções para chegar em casa, então não tem esse tempo para estar em salão de beleza, lendo livro, escutando música. Esse foi um comentário que me marcou muito, sabe? E eu entendo o que essa moça estava me falando. Eu entendo esses comentários que vocês estão me enviando, sabe? Esses questionamentos, é uma espécie de uma objeção. Eu quero melhorar no meu casamento, né? Me aproximar mais do meu marido, quero ter mais cuidado de mim mesma, estar mais bonita, mais atraente, mas como eu faço caber isso na minha rotina cansativa do dia a dia? Isso é parte da realidade? Isso é possível? Né? Ou isso aí é só para... O que a Tatiana tá falando são coisas em que alguém tem que ter um tipo de vida especial, isso é só ela que consegue fazer porque tem ajuda. E não, gente. Então, eu entendo o que essa moça me disse nos comentários, entendo o que vocês me mandam, porque é algo que eu passo também. Eu tenho as minhas dificuldades também. Eu acredito que a vida de ninguém é assim, esse mar de rosas que as pessoas imaginam, sabe? Então eu tenho 2 filhas, sendo que uma é adolescente com 14 anos, então elas têm todas as questões assim com o próprio corpo que está surgindo agora, né, relacionamentos interpessoais, as questões de adolescente. Ao mesmo tempo tem uma filha de 5 anos, então ela ainda é pequena, ela precisa que eu sente com ela no chão para brincar, que eu me envolva, o dever de casa, dar banho, né? Tenho minha casa para cuidar, tenho 2 trabalhos completamente diferentes um do outro que somam aí 12 horas de trabalho no dia. Tá? E além disso, tem pais idosos, tem um pai de 82 anos, tô aqui acelerando a idade dele, tadinho, e em que já começou assim um processo de esquecimento, então ele precisa de ajuda para tomar banho, para cortar a unha, né? Coisas que eu faço com o maior prazer, mas é lógico que eu não consigo conciliar isso tudo. E todo dia que eu não consigo fazer tudo, né, que eu não consigo equilibrar todos esses papéis e fazer tudo ao mesmo tempo, eu sempre repito, né, uma frase para mim: eu não preciso ser perfeita, né? Eu não preciso, eu só preciso fazer aquilo que importa, né? Porque a vida é feita de prioridades. O problema é que você não está dando importância para você mesma, né? Você está se colocando em último lugar. A partir do momento que você não tem importância para você mesma, você passa a ser colocado lá embaixo na ordem de prioridades que você segue na sua vida. A última colocada. Então, a gente vê mulher que se anula completamente, desiste da carreira, né? Deixa de praticar ali o esporte que ama, né? Não consegue ter um tempo para conversar com as amigas, um tempo de qualidade para sair, para rir, para ver as amigas, não consegue nem escolher a roupa que vai usar. Chega no guarda-roupa, pega a primeira coisa que vê pela frente porque ela não consegue ter um tempo para ela mesma, né? Agora, essa mesma mulher, quando você vai ver os filhos, eles estão ali todos arrumadinhos, tomado banho, com a roupinha combinando com um laço de fita no cabelo, lindos, bem apresentados. E ela não tem tempo para cuidar dela mesma, para se arrumar, para se mostrar mais atraente, o autocuidado mesmo, né? Não é só o físico, o mental também. Ela não tem tempo para cuidar dela mesma, mas os filhos estão perfeitos, a casa está funcionando, está tudo em ordem, né? O marido está sendo atendido, o mundo está sendo atendido e ela está sempre ficando em último lugar. Eu tive uma mentorada uma vez que me falava assim: gente, eu não lembro a última vez que eu comprei uma peça de roupa para mim. E essa mesma pessoa, ela comprava um vestido para a filha de R$300 numa boa, mas não tinha coragem de dar R$50 para comprar uma blusinha para ela mesma, né, para ela se sentir mais interessante, para ela fazer uma surpresa para o marido. Ela não tinha coragem de comprar. Então, será que isso não está meio desequilibrado? Né? E a minha reflexão aqui agora pra gente é: por que nós, mulheres casadas, temos essa tendência de colocar as necessidades, as prioridades, até os gostos dos nossos filhos, do nosso marido,
a importância da casa acima de nós mesmas, né? Como se nós fôssemos pessoas assim sem importância, sem valor. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente não consegue priorizar um tempo para nós na nossa rotina? Eu queria que vocês me explicassem. Na opinião de vocês, por que você não consegue tempo para você mesma? Vamos lá, eu quero saber. Porque você ama seus filhos e quer ter um tempo de qualidade com eles, né? Então você abre mão de estar fazendo o autocuidado, de ter um tempo para que você tenha mais tempo com seus filhos, talvez? O que pode ser? Por que que você, né, não consegue se priorizar e sempre coloca as necessidades da sua família na frente das suas? Ah, porque meu marido não ajuda em casa. Então, se ele não me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha e fico sobrecarregada. Faz sentido também. O que mais? Ah, Tati, eu não quero viver num chiqueiro. Eu não tenho condição de contratar uma faxineira, uma auxiliar, então eu tenho que ir lá e fazer tudo. Por isso eu tô sempre cansada, não tenho tempo na minha rotina. Eu conheço todas essas justificativas, né? São as justificativas de todas nós, que a gente repete para nós mesmas. Mas eu queria aqui que você pensasse um pouco mais aprofundado comigo. Será que não existe algo mais profundo aí na base desse comportamento? Será que não existe algo mais embaixo disso? Sabe? Porque, como é que eu vou explicar? Às vezes a gente tem uma crença, né, que para ser uma boa mãe, para ser uma esposa adequada, uma mulher direita, vamos dizer assim, uma mulher decente, é preciso abrir mão dos seus sonhos, dos seus gostos, né, das suas necessidades em prol da sua família. Essa é uma crença muito comum e eu ouso dizer que a maioria de nós pensa assim. Então você cresceu vendo a sua mãe fazer isso. Sua mãe, sua tia, sua avó, era ou não era assim? Elas abriam mão, né, deixavam de se cuidar para estar cuidando de você, da casa, né, e isso se tornou uma coisa que você via habitualmente. Então você cresce espelhando, modelando esse comportamento, porque todas nós temos modelos femininos pré-existentes. A nossa mãe, nossa avó, nossa tia. A gente assistiu tudo isso quando a gente era criança, em que elas assistiu nossas antecessoras, né, nossa família, nossa mãe, nossa tia, renunciando às coisas que elas gostavam de fazer, deixando de ter tempo para elas próprias em prol das necessidades da família. Ou não foi assim? E você cresce assistindo isso, como se para ser uma boa mãe você precisasse se anular como ser humano, precisasse deixar de existir. Então vão enraizando crenças muito rígidas de como deve ser a conduta de uma mulher casada, como deve ser uma boa mãe, como deve ser uma esposa decente. E aí você segue esse protocolo, essa etiqueta super rígida e complicada de todas as coisas que você acredita que tem que fazer. Mas isso está lá na base, na crença do que você imagina que é esperado de você. E posso te falar uma coisa? A vida, as pessoas cobram isso da gente o tempo todo. Vai deixar de mandar lá o bolo que a professora pediu lá na escola do seu filho? E me conta se as próprias mães, as outras mães não vão taxar você, considerar você uma mãe ausente, uma mãe relapsa, despreocupada. Experimenta. Experimenta receber uma pessoa na sua casa, uma visita, com a casa toda bagunçada e explicar que você não teve tempo de arrumar a casa porque você estava na academia, priorizando a sua saúde. E o que você acha que essa pessoa vai pensar? Você acha que ela não vai te julgar? Nós estamos sendo julgadas o tempo todo. A sociedade traz pra gente essa ideia. Coloca aqui, ó, nas costas da mulher, né? Carrega essa ideia de que você precisa deixar suas vontades, os seus gostos de lado, porque cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa é mais importante. Isso é passado pra gente o tempo todo. As próprias mulheres cobram isso nós cobramos isso de nós mesmas. A gente não encontra apoio nem entre nós. E, gente, é uma renúncia ingrata. Sabe por quê? Por acaso alguém já te agradeceu por você estar colocando o almoço na mesa? Alguém já te agradeceu por estar dando banho nos seus filhos? Claro que não. Ninguém agradece, porque isso é tido como algo que você não está fazendo mais do que obrigação. Então, você não precisa nem mesmo receber a gratidão da sua família. É um trabalho silencioso, não remunerado e ingrato, porque as pessoas nem mesmo reconhecem o seu esforço. Você está morta, cansada para fazer a sua família funcionar, organizar a vida da sua família e você não recebe nem mesmo a gratidão. Nem o reconhecimento do seu marido. Não é assim?
Tá começando a fazer sentido para vocês? Eu vou contar uma história da minha família, da minha avó, para vocês entenderem como isso funciona. Minha avó tem hoje 92 anos. E eu vi diversas vezes a gente indo para restaurante, ela sempre fez isso. E aí todo mundo pediu o que queria comer e minha avó não pediu o prato dela. Ela ficava lá com fome, esperando todo mundo pedir o que queria comer. Quando as pessoas terminavam, eu, minha mãe, meu irmão, quando a gente terminava de comer, ela ia lá no prato de cada um e raspava o resto, colocava num prato para ela e comia aquele resto de comida fria. Minha avó fazia isso com muita frequência. E eu comecei a martelar na cabeça dela, vovó, pelo amor de Deus, abra o cardápio, escolhe o que você quer comer. O que a senhora quer? É picanha? É um filé? Qual o prato que você tem vontade de comer? Porque ela não se sentia no direito de escolher o que ela queria comer. E uma pessoa que lutou a vida inteira, trabalhou muito, era muito pobre. Eu venho de uma família de muita simplicidade, de muita humildade. E minha avó trabalhou muito do lado do meu avô para conquistar as coisas que eles têm, formaram um patrimônio hoje que dá um conforto para ela, ou seja, ela melhorou de vida. Mas você acha que o fato dela ter mais dinheiro faz ela se sentir à vontade para comprar coisas para ela, para pedir o que ela quer? Não, porque é uma crença. O problema não é a falta de dinheiro, o problema não é a escassez, o problema é a crença que ela tem na mente dela, e muitas mulheres têm, de que elas não são importantes. E como que ela é a matriarca da minha família, ela tem 92 anos, então ela é a mais sábia, né? Eu dou muito valor na minha avó, ela lutou muito, trabalhou muito, criou todos nós, carregou todo mundo no colo, e ela se sentia tão pouco importante ao ponto de não pedir um prato de comida. Eu garanto que essa carapuça está servindo em muita gente aí. Talvez não nesse nível, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês abrem mão de muita coisa para agradar os seus filhos, para funcionar a sua família, e deixam de fazer aquilo que você gosta, que é parte do seu autocuidado. Dar importância para você mesmo, fazer o que te dá prazer. Então eu comecei a me ver, eu via minha avó fazendo isso e comecei a me ver repetindo um comportamento parecido. Eu não comia resto das pessoas, mas eu já cansei de chegar no restaurante, enquanto eu ainda não entendia isso que eu estou explicando para vocês, chegar no restaurante com a minha família e deixar de pedir o prato que eu queria para dividir o prato que minhas filhas queriam, que o meu marido queria. Então eu olhava lá o filé parmegiano, dava água na boca, mas eu não comprava, né? Não pedia o filé parmegiano. Eu aceitava dividir um macarrão com carne moída sem graça, que era o que minha filha Vitória gostava de comer. Então eu abria mão do que eu queria para estar dividindo o prato com eles. Eu estava repetindo um comportamento da minha avó de forma inconsciente, porque eu cresci assistindo isso. Então eu quero que você reflita. Será que você não cresceu assistindo sua mãe se deixando de lado diversas vezes em nome da ideia de que ser uma boa mãe, de que ser uma boa esposa requer que você se anule, requer que você abra mão das suas necessidades, sempre se anulando em prol dos outros? Entendeu o que eu digo sobre crença? E quais são as consequências disso na vida da gente, pessoal? Eu vou enumerar algumas consequências aqui. A primeira é que se você começa a se tratar como alguém de pouco valor, se você começa a se colocar como alguém de menos importância, sua família também começa a entender você desse mesmo formato. Porque você está se dando pouco valor. Então você começa a passar a mensagem para os seus filhos que tá tudo bem a mamãe não comer o prato de comida que ela quer, a mamãe tá acostumada a abrir mão, ela faz isso por nós. Tá tudo bem a mamãe não ter aquele vestido lindo que ela viu lá na vitrine do shopping, a mamãe sempre abre mão das coisas por nós, né? Não é uma coisa que eles pensem racionalmente, é uma mensagem que você tá mandando em nível subconsciente para os seus filhos, né? De que você não é alguém tão importante, de que você sempre abre mão do que é dos seus gostos, das suas vontades, em prol deles, e eles vão aceitando aquilo ali como uma realidade. E mais, quando suas filhas crescerem e tiverem a família delas, elas vão repetir o mesmo comportamento, porque você está passando esse modelo para elas. Olha como é importante você refletir sobre as suas ações, sobre o seu comportamento. E aí outra consequência é que, transmitindo essa mensagem para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, o seu marido começa a tratar você como alguém não tão importante assim. Começa a deixar você meio que de lado, sabe? Assim, em segundo plano.
Aí você vê, poxa, meu marido tá dando faz tudo pela mãe dele, faz tudo pelos amigos, tudo que um amigo fala que precisa, ele vai lá e providencia, ajuda o amigo. Ele é super solícito com todo mundo na rua. E comigo, não faz questão de olhar, dar atenção para as minhas necessidades, ver o que eu preciso, me agradar. Gente, mas muitas vezes isso está acontecendo porque de alguma forma você contribuiu com esse comportamento. Desde que você se casou, desde que você conheceu, você vem se colocando nessa situação, não, tudo bem, eu vou abrir mão do meu sono, das minhas vontades, da minha comida, do meu autocuidado, em prol da família, e vem passando essa mensagem para ele de que tá tudo bem, ela aceita isso, ela não é assim tão importante, tão significativo para ela, então eu posso ir levando ela assim, sem dar tanta importância. Gente, e é nessa hora que vocês ficam com raiva de mim. Puxa, Tati, agora eu sou culpada, além de tudo que eu sou culpada na vida, então agora eu sou culpada pelo meu marido não me dar valor. Gente, não tô falando de culpa. Esquece culpa. A gente não fala de culpa, a gente fala sobre responsabilidade. Muitas vezes os seus atos estão incrementando um comportamento, reforçando um comportamento, criando ideias. E depois você se vê em meio a uma situação que você mesma colaborou para que acontecesse. Repara se o seu comportamento não está reforçando isso. Porque isso é um posicionamento que tem que partir de você. Você tem que se achar importante. Não, eu quero assistir esse filme. Eu também tenho o direito de ir lá na Netflix e assistir um filme de adulto. Não só os filmes de princesa das crianças, né? De carrinho, sei lá de quê, dos meninos, né? De super-heróis. Eu também existo, eu quero assistir um filme de adulto. Não, eu quero comer essa comida, fazer esse passeio. Assim, você precisa se posicionar como alguém importante. Isso é algo que parte de você. Ninguém vai fazer isso pra você, tá? Ninguém vai virar pra você e falar: ah, Tati, você tá tão cansada, vai dormir um pouco, que eu fico aqui cuidando da sua casa pra você. Você precisa se priorizar. Vou te dar mais importância, porque você é uma pessoa importante. Gente, ninguém faz isso. Quem faz isso por você é você. Porque é um posicionamento de vida. Eu exijo ser bem tratada, porque eu sou valorosa. E você começa a passar essa mensagem para as pessoas ao seu redor. Então, mais uma consequência, eu diria uma terceira consequência disso tudo, é que você começa a ficar uma pessoa muito triste. Sabe? Não fazer as coisas que você gosta, deixar de ter prazer nas coisas do dia a dia, te transforma numa pessoa meio robotizada. Você é só executora das obrigações da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Poxa, você não tem direito a lazer, a coisas que te tragam prazer. Você começa a ficar uma pessoa triste, apática, deprimida, às vezes também irritada. Sabe, porque quando a gente está infeliz, quando as nossas necessidades não são satisfeitas, a gente fica irritada. Então você fica sem paciência com seus próprios filhos, você fica sem nenhum carinho para o seu marido, totalmente indisponível para ele, porque você não está bem. Eu trato os meus filhos, e repara se não é o mesmo com você. Eu trato as minhas filhas muito melhor. Eu me acho uma mãe muito mais bondosa, muito mais presente quando eu estou bem. Quando eu tô me sentindo bem, quando eu tive a oportunidade de dar umas boas risadas com as minhas amigas, sabe? Quando eu dei uma volta no shopping e comprei ali uma base pro meu rosto, sabe? Pra minha maquiagem. Quando eu tive uma noite de sono bem dormida, quando eu tô descansada, quando eu tô fazendo um projeto que me põe pra cima, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu fico empolgada com aquele projeto. Então, essa alegria de viver, ela transborda para sua família. Eu tenho muito mais vontade de brincar de pique-esconde, de brincar de pique-pega com as minhas filhas quando eu tô bem. Quando eu tô bem cuidada, sabe? Quando eu tô com as minhas necessidades e prioridades satisfeitas. Assim como eu dou muito mais atenção pro meu marido, muito mais amor, muito mais carinho, tenho mais tolerância, mais paciência com o nosso relacionamento quando eu estou bem, quando as minhas necessidades foram atendidas. Isso ninguém para pra pensar. Então existe aquele ditado: quando nasce uma criança, quando nasce um filho, nasce também uma mãe. É verdade. Mas isso não significa que morreu a mulher que você é. Você, como ser humano, não desapareceu. Você continua sendo um indivíduo com gostos, preferências, sonhos de vida que precisam ser respeitados. Você precisa ter um espaço, um lugar de importância na sua vida e na vida dos outros.
Então, eu venho falando muito isso na Fênix, né? Que é esse meu curso que está com as inscrições abertas lá na bio. Quero que vocês vão lá dar uma olhada, conhecer o curso. Eu venho dizendo muito isso, né? Quando você se desconecta do seu lado mulher, da sua sensualidade, você acaba perdendo o desejo pelo seu marido, acaba se afastando dele, sabe? Perdendo o interesse pelo marido porque você não tem tempo de se cuidar, porque você não tem um olhar para si própria. E aí é a hora que você vira para mim, né? E diz assim, gente, mas o que o autocuidado tem a ver com o desejo pelo meu marido? Simplesmente tudo. É totalmente relacionado. Primeiro, que quando você não tem prazer nas coisas da vida, quando você tá muito apagada, né? E sem fazer as coisas que você gosta, você vai ficando muito apática. E isso vai colocando seu emocional muito para baixo. E esse emocional para baixo acaba atrapalhando o seu corpo. Acaba até diminuindo, desequilibrando os hormônios e os neurotransmissores responsáveis por produzir o desejo, a atração. Porque, gente, você pode ter certeza de uma coisa. A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente o tempo todo. Se você se põe muito para baixo e tem uma vida muito chata, muito sem emoção, muito sem alegria, você começa a se distanciar do prazer da vida como um todo. E isso pode desequilibrar até a bioquímica do seu corpo, em consequência disso. Tá? Uma segunda explicação para a relação do autocuidado, né, e do interesse pelo marido, pelo interesse em namorar, em ter momentos íntimos, é que, gente, na boa, ninguém pensa em namorar um marido quando tá se sentindo feia. Quando você tá se sentindo um traste, né, seu cabelo desarrumado, às vezes cabelo branco, né, meio palmo assim, sem passar uma tinta, né, tá com quilos a mais, você não tá satisfeita com o seu corpo, você tá sem se depilar, sabe, você não tem um mínimo de arrumação no seu corpo, né, de se sentir bem, você não tem vontade de ter momentos íntimos. É ou não é? Fala pra mim. A gente se sente o quê? Não, pelo amor de Deus, aí você inventa. Seu marido vem fazer uma investida, né? Vem te procurar e você dá uma desculpa esfarrapada, fala que tem que dormir cedo, que tem compromisso de manhã, que tá com dor de cabeça, e começa aquelas desculpas mais bobas, porque na verdade você tá evitando intimidade. Você não tá se sentindo bem, você tá se sentindo feio, você não teve tempo para se cuidar. E você sai pela tangente porque você não quer intimidade com seu marido. Então, deixar de se cuidar e ficar desleixada causa um impacto na imagem que seu marido tem de você. Mas, principalmente, causa um impacto na imagem que você tem de você mesma. E estar bem cuidada, estar bonita, atraente, é tão magnetizante, tem um efeito tão magnético em cima do seu marido, como também em você. Porque o que acontece quando você está se sentindo bem? Tô bem, tô bonita, né? Tá satisfeita com a sua roupa, com o seu corpo. O que acontece quando você olha no espelho e gosta do que você vê? Me responde. O que isso traz pra você? Isso traz poder. Quando você se vê bonita, atraente e olha pro espelho e gosta do que você vê, você se sente empoderada. E trazendo esse poder, você sente muito mais vontade de namorar, de ter momentos íntimos. Você tá linda, você tá cheirosa, você tá depilada. Então você fica mais disponível para os momentos de namoro. E às vezes as pessoas não conseguem perceber como uma coisa é relacionada à outra. Então eu sei, gente, que é muito difícil, dentro da nossa rotina cansativa de vida, você ter o autocuidado, você investir, né, em estar mais próxima do marido, em querer namorar, em querer ter momentos íntimos. Eu sei que isso na vida real é muito difícil com essa rotina cansativa que a gente tem. Por isso, hoje eu trouxe 3 soluções, conforme o prometido. São 3 soluções que são providências simples que você vai ver, que vai dar um up, assim, uma mudança radical na vida para você no seu dia a dia, tá? E coisas simples que se encaixam na nossa rotina real. Isso aqui é vida real. É mulher casada, com filho, com rotina de vida apertada, tá? Então, primeira solução que eu trouxe para vocês. Para sobrar tempo para você se cuidar, você precisa se organizar.
Até aí, eu não falei nenhuma novidade, né, gente? Porque quando você se organiza, você se torna mais eficiente. E quando você é mais eficiente, sobra tempo no seu dia, para que você consiga estar mais disponível para você, cuidar de você, de repente botar os pés para cima e ler um livro. Te sobra tempo porque você foi organizada. O que muitas vezes você não para pensar é que organização na vida de uma mulher casada tem a ver especialmente com antecipação. Antecipação é a chave, tá? Então eu vou dar exemplos para você entender o que é isso. Com certeza na sua vida, na sua rotina, acontecem urgências no seu dia a dia que roubam um tempão do seu dia, tá? E que você fica enrolada com aquilo, não consegue se desvencilhar e rouba tempo do seu dia. Então eu chamo isso de urgências, né? É aquele pepino, aquele abacaxi que todo dia se repete e você fica envolvida com aquilo e perde tempo no seu dia. Você vai identificar quais são essas urgências e depois você vai analisar o seguinte: o que eu posso fazer para me antecipar e impedir que esse pepino, que esse abacaxi aconteça? Como eu posso me antecipar para que isso não aconteça mais? Então você vai se planejar antecipadamente. Esse é o segredo para nós, mulheres casadas que não têm tempo. Então você vai, por exemplo, eu vou dar exemplo para ficar mais prático para você entender. Eu sempre acordava atrasada. E aí já dava aquele pulo da cama, igual louca, vinha arrumar café correndo, arrumar as crianças, porque eu sabia que eu estava atrasada. Então eu nunca tinha tempo para me arrumar. Eu mal escovava meu dente, lavava o rosto e era o que dava para fazer. Abria o guarda-roupa, pegava lá qualquer roupa, a primeira que vinha na frente, às vezes a roupa de ontem, e usava isso. E começava meu dia da pior forma, desarrumada, desleixada. Então eu identifiquei uma coisa óbvia. Caramba, põe um despertador para acordar 30 minutos antes, 40 minutos antes é suficiente para que você acorde com calma. Acorda com calma, faz uma oração agradecendo Jesus pela sua família, por tudo que você tem. Então você já começa o seu dia com uma outra vibração. Aí você levanta, toma um café, vai para o seu armário, escolhe uma roupa com uma combinação que vai te fazer bem naquele dia, faz uma maquiagem, arruma seu cabelo. Gente, meu cabelo, ele é meu calcanhar de Aquiles. Ele me dá trabalho, porque assim, eu tenho um cabelo encaracolado e gosto de usar ele liso. E não faço escova progressiva. Então, assim, eu preciso escovar o meu cabelo. Eu preciso desse tempo para me sentir bem, né? Para me sentir bonita. Então, 40 minutos antes é o suficiente para eu conseguir fazer essa mínima produção em mim mesma. E aí, cara, o resto do meu dia é outro humor. Eu passo o dia me sentindo muito mais bonita, muito mais atraente, com uma simples arrumação que eu fiz de manhã quando eu acordei. E aí muda o meu humor pro resto do dia. E com certeza fico muito mais próxima do meu marido, com muito mais vontade de namorar. Eu tiro foto, mando pra ele, porque eu tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo bonita. Olha aqui, amor. Olha como eu tô linda. Eu faço isso, porque eu tô me sentindo super bem. Entendeu? A mudança aí do seu humor com uma providência tão simples. Né? Outras coisas que são urgências na nossa vida. Fazer o almoço é um problema pra você? É uma coisa que te atrasa muito? Gente, então antecipa. Planeja um cardápio que dê uma semana, 15 dias. Planeja esse cardápio e cozinha logo uma panelada de arroz, uma panelada de feijão. Eu faço aqui, eu asso várias carnes, linguiça, carne de porco, carne de boi e vou colocando em marmitas, identifico e coloco para congelar. Então, quando chega amanhecer o dia, eu escolho que carne que eu quero, tiro o arroz, tiro o feijão, deixo descongelando. Quando chega a hora do almoço, simplesmente você vai refogar ali um legume, vai fazer uma salada e o seu almoço está engrenado. Então você não precisa passar uma manhã inteira fazendo o almoço. Você ganhou tempo, você ganhou vida e oportunidade de ter um tempo de lazer para você, de se cuidar. Porque você se antecipou. Ah, eu chego atrasada e não consigo ir para academia. Deixa a mochila da academia já pronta no dia anterior. Tati, eu me enrolo fazendo o lanche das crianças. Então põe na geladeira o pãozinho, o bolinho que ele vai comer no dia seguinte, o suco, o todinho. Já deixa aquilo lá na geladeira. Quando amanhece o dia, você só pega e põe na lancheira da criança. Então se antecipa. E com planejamento você consegue ter uma vida muito mais leve, muito mais solta, né? E com tempo disponível para você ou para o que você quiser fazer. Então, segunda solução. Deu para entender? Isso aí, tranquilo, né? Organização, antecipação vai fazer com que sobre tempo do seu dia e que você consiga ter disponível para cuidar de você mesma, tá?
Até aí tranquilo. Segunda solução. Gente, essa daqui eu amei, porque ela fez muita diferença na minha vida, tá? E é uma coisa tão simples que a gente não pensa em fazer. Comece a montar nos cabides uma roupa completa que inclua parte de baixo, a peça de cima e um acessório. E deixe isso tudo pronto no cabide. Então, reorganiza o seu armário, o seu guarda-roupa, já deixando os looks prontos. Porque, pra que isso, Tati? Porque aí, quando você acordar sem tempo, você vai ter, em 5 segundos, você pega aquele cabide ali e aquele cabide tá com o look completo pra você. Acessório, por exemplo, é uma coisa que muda tanto o visual da gente, né? Às vezes você coloca um cinto, uma faixa, um lenço amarrado no pescoço, ou então uma terceira peça, né? Uma jaqueta, um blazer. Tudo isso faz toda a diferença, um colar. Só que no dia a dia, eu não conseguia pegar um acessório. Eu tinha lá aquele monte de colar e nunca usava, porque não dava tempo. Aí eu tava sempre de roupa basiquinha, porque não tinha conseguido colocar o acessório. A partir do momento que eu adotei essa técnica e comecei a montar os looks no cabide, cara, nunca mais eu andei desarrumada. Porque amanhece o dia, eu já vou direto no cabide e pego um look completo. O que você vai ter é um trabalho inicial. E aí eu recomendo, vale a pena esse trabalho inicial de reorganização do seu guarda-roupa, mas depois você vai ganhar muito em tempo e sempre andar arrumadinha, sabe? Combinando, estilosa. Então, porque precisa de um tempo pra gente organizar a roupa que a gente vai usar. Então escolhe um dia em que você possa experimentar vários looks, várias roupas, vai na frente do espelho, vê o que combina com o que. A gente tem uma mente muito focada em repetir. Eu só uso essa calça com essa blusa. Eu só uso esse short com essa camiseta. E não! Às vezes, quando você olha o seu guarda-roupa com um olhar mais pensando na moda mesmo, né, em novas combinações, você vai pegar aquele short verde, musgo, por exemplo, com uma blusa vermelho, tijolo, ferrugem, que em princípio você pensaria que jamais iria combinar e faz uma combinação super interessante. Então, gasta um tempo experimentando roupa, como a gente fazia quando era adolescente. Né? Quando a gente era solteira, o que a gente fazia? Ia lá pra frente do espelho, experimentava 200 roupas. Agora que você é casada, com essa vida louca, corrida que a gente tem, não dá tempo de ficar experimentando roupa. Mas se você faz isso num dia que você escolhe, faz previamente, aí você já experimenta um monte de looks que funcionaram, aí separa esses looks e organiza em cabides. Aproveita que você vai fazer essa rearrumação aí no seu guarda-roupa e faz um desapego. Desapega das roupas que não cabem mais em você. Sabe aquela calça que tá lá há 3 anos e que, cara, nem passa na sua perna e você guardando ela pra quê? Tá na hora de desapegar, de doar, de vender, sabe? Sutiã velho, calcinha rasgada. Desfaz dessas coisas, faz uma limpa no seu guarda-roupa. A gente ganhou peso na pandemia, nossos filhos nasceram, então o formato do nosso corpo muda. Então se eu usava cropped quando eu era solteira, agora casada, depois que eu tive minhas filhas, não rola mais de ficar usando cropped. Porque minha barriga ficou maior, não dá. Então você faz um rearranjo no seu guarda-roupa, retirando aquelas peças que não te servem mais. Sabe, que não tem mais a ver com o seu corpo, com o seu tipo corporal ali. E descarta e deixa no seu guarda-roupa as peças que fazem sentido, montadas, looks prontos, que todo dia de manhã vai ser super fácil. Você pega ali o cabide e já tá com o look todo montado. Aí você vira pra mim, né, já dá aquele susto. Ah, não, vou ter que comprar um monte de roupa, eu não tenho grana pra comprar peça de roupa nova. Gente, em nenhum momento eu falei pra você comprar nada. Não tem que comprar nada. Você vai usar as mesmas peças que estão no seu guarda-roupa, só que você vai fazer uma nova combinação. É uma reorganização, sabe? Um olhar, né? Combinando de uma forma diferente, procurando criar looks que valorizem o seu visual de agora, o seu corpo de hoje. Entendeu? Então é o que você já tem ali no seu guarda-roupa. Você apenas vai mudar as combinações. Você vai recombinar peças que você já tem. Recomendo que você faça isso. É um investimento de tempo inicial, mas depois você vai ganhar muito. Tanto porque você vai andar arrumada, como você também economiza seu tempo, tá bom? E aí vamos lá então para a terceira solução. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Terceira solução. Sair do modo trator. Vou explicar já já o que é. Sair do modo trator e começar a fazer as coisas do dia a dia que você já faz, utilizando do seu sensorial, tentando despertar as sensações que produz no seu corpo
e utilizando os 5 sentidos para trazer prazer nessas tarefas, nessas atividades do dia a dia. Então são as mesmas coisas que você sempre fez, só que você vai sair desse modo trator. Qual é o modo trator? A mulher que acorda, ela tem tanta coisa para fazer, leva filho na escola, busca filho na escola, tem roupa para lavar, passar, ela tem tanta coisa para fazer que ela entra num modo de executora, de trator, sabe? Ela nem pensa o que ela tá fazendo, ela só começa a executar. E esse modo trator, ele é muito prejudicial, porque você não tá vendo o que você tá fazendo, você não tá vivendo o seu aqui, agora. Né? Você que conhece algo sobre o mindfulness, né? É essa prática de prestar atenção no aqui, agora, o que está acontecendo e procurar trazer quais sensações estão causando no meu corpo. Como eu posso pegar essa tarefa comum e fazê-la me trazer prazer, despertar o meu sensorial dos 5 sentidos. Porque, gente, você que está aí tão desligada do prazer da vida, das coisas boas da vida, né? Você é como se os seus receptores de prazer estivessem adormecidos. Seu corpo está destreinado. Então você precisa acordar esses receptores e voltar a ativar essa sensualidade no seu corpo. Sabe, o gosto pelo prazer das coisas, em geral. E isso você consegue através do estímulo dos 5 sentidos. Inclusive, a gente tem um e-book disponibilizado lá no feed, gratuito, falando sobre esses 5 sentidos na vida da mulher casada, o que significa isso para melhorar e incrementar a sua vida íntima. Então, vou trazer aqui exemplos para você conseguir entender melhor. Você vai ter que tomar banho. Todo mundo toma banho 1 hora, mais cedo ou mais tarde no dia. Então, é uma tarefa que você já tem que fazer. Não estou acrescentando nada. Durante o seu banho, ao invés de você estar no modo trator e tomar um banho de 5 segundos, pega uma esponja macia, né, e vai massageando o seu corpo, usa um óleo perfumado, né, com cheiro que você gosta, e aí você vai massageando as partes do seu corpo, toma um banho com calma, se curtindo. Ali você está estimulando o quê? O tato e o olfato. Com um simples banho que você está fazendo. Né? Na hora da refeição, por exemplo, ao invés de você engolir a comida, não prestar atenção no sabor do alimento, porque você está pensando em tudo que você tem que fazer no dia, né? Você não está vivendo o presente, você não está saboreando aquele alimento, você não está tendo gratidão pela sua refeição, você está preocupada com tudo que você tem que fazer depois, ou então você está vivendo no passado, alguma coisa que te chateou e você fica remoendo, você está pensando no passado ou no futuro, mas não está pensando no seu agora. Aí você deixa de saborear o seu alimento. Não. Na hora da refeição, cara, desacelera. É hora de você curtir a comida. Degustar o sabor do alimento que você está comendo. Ter gratidão por isso, por estar ingerindo esse alimento. E procura a textura dele também na sua boca. Então a gente está estimulando o quê? O paladar, o tato com essa textura do alimento. Esteja presente no aqui e agora, na sua mastigação. Tudo isso vai despertando o seu sensorial. Procura fazer combinações de alimentos que sejam inusitadas. Então, se der, experimenta, né, a comida japonesa, a comida tailandesa, a comida libanesa e se permita experimentar a combinação de sabores que você normalmente não conhece, que normalmente não faz. Tudo isso ajuda a mente da gente a ficar desperta. Ativa os neurotransmissores. Né, e traz essa questão do sensorial para o seu dia a dia de mulher corrida, né, na sua rotina cansada. Outro exemplo, você está lá no trânsito, né, tá indo para o trabalho, aquele baita trânsito, cara, coloca a playlist com música que você gosta de ouvir. Então é um momento em que você está estimulando o quê? A audição, e vai dançando, curtindo aquela música, é um momento que você tira para você, afinal você está parada no trânsito mesmo, né, vai levar as crianças para a escola, e você desce do carro, sente aquele sol no seu rosto, pensa, poxa, que gostoso, que prazeroso sentir o sol no meu rosto. Então, é estar presente no aqui e agora e trazer as sensações do corpo, estimular os 5 sentidos para que você traga prazer de novo para a sua vida, mesmo nas coisas simples do dia a dia. É fazer as mesmas coisas que você faz na sua rotina, só que ligando o mecanismo de sentir prazer na sua mente e no seu corpo. Bom, pessoal, então essas foram as 3 orientações, né? As 3 soluções que eu trouxe para você, para ter mais autocuidado, para se ligar mais na intimidade com seu marido no dia a dia, né? Driblar um pouco dessa rotina cansativa do dia a dia. Mas essa falta de autocuidado, quero dizer aqui para vocês que essa falta de autocuidado, né? De
de intimidade, né, de tempo para ter intimidade com seu marido, é apenas um dos motivos que levam as mulheres casadas a sentir pouca vontade, sabe, de ter intimidade, a se distanciar do marido, às vezes até perde a atração por completo, desenvolve repulsa. Essa é uma das coisas. Rotina muito apertada, muito cansativa, falta de tempo de se cuidar, causa isso, distanciamento conjugal. Mas pode ser que tenha, inclusive, outros motivos para você estar afastada do seu marido e não ter desejo por ele. Pode ser que ele tenha cometido uma falha no passado, uma traição, uma decepção, algo que você não conseguiu vencer de verdade, perdoar de verdade. Então, você não consegue se soltar, porque não tem confiança suficiente no homem que está do seu lado para conseguir, aproveitar mais esses momentos íntimos. Pode ser isso. Pode ser que você tenha simplesmente o desgaste dos anos que se passaram e você começou a formar na sua mente uma imagem muito sem graça do seu marido, sabe? Muito negativa do seu marido. Toda vez que a gente foca somente nos pontos negativos e repete isso dia após dia, de como seu marido é preguiçoso porque ele não te ajuda a fazer as coisas da casa, de como ele poderia estar trazendo mais dinheiro para a família e não traz o dinheiro que você gostaria que tivesse, né? De como ele promete, não cumpre, de como ele tá gordo, de como ele tá feio, sei lá, ficar reforçando os defeitos, as questões negativas, os pontos negativos do seu marido, do seu relacionamento, vai mudando a imagem que você faz dele. Então, o homem é o mesmo, mas lá no início, quando você namorava ele, você tinha uma imagem o quê? De um homem incrível, lindo, cheiroso, aquele homem maravilhoso. E agora, anos que se passaram, você mudou a imagem que você faz do seu marido. Então, você não tem mais desejo de estar com ele, você perde a atração. Esse é um dos motivos também. Então, precisamos trabalhar essas questões na mente, a imagem que você projeta do seu marido. Tudo isso a gente trabalha na Fênix, que é o curso que está com as inscrições abertas lá na bio. A gente trabalha tudo isso para que você entenda, primeiro, por que eu não estou sentindo atração pelo meu marido e qual a solução possível para isso. Gente, porque a Fênix surgiu do pedido que vocês me fizeram. Várias mulheres chegavam para mim e falavam, Tati, me mandavam no privado, Tati, você tem aí o Conexão A2, o Casei Agora, mas são cursos voltados para fazer o marido voltar a sentir atração pela mulher. Só que aqui no meu caso é diferente. Não é que meu marido não tem atração por mim, sou eu que não tenho mais interesse nele. Então a mulher se distanciou do marido. Aí meu marido vem me procurar e eu não sinto mais um pingo de desejo por ele. Então a Fênix surgiu para resolver isso. A questão da mulher que se afastou muito do marido depois que os filhos nasceram. A mulher que está sempre cansada, sem saco para ter intimidade com o marido. É para esses casos que a gente fez, que eu elaborei a Fênix. É uma solução onde a gente vai trabalhar ali profundamente crenças limitantes que você tem, que às vezes a gente trouxe da nossa infância. Exercícios para desbloquear a energia sexual. Você vai aprender a driblar sua rotina cansativa, despertar mais vontade de namorar. Atividades para aumentar a intimidade com seu marido, aí é feito a dois, né? Entender como a falta de erotismo no casamento acaba desequilibrando os neurotransmissores, a bioquímica do seu corpo. E aí, às vezes, as pessoas pensam, eu tô com desequilíbrio hormonal. É um desequilíbrio hormonal que me tirou o meu desejo pelo meu marido. E mal ela imagina que muitas vezes isso está atrelado, primeiro, ao que passa na mente, aos estímulos da mente. Lembra? A mente influencia o corpo influencia a mente. Então, você vai entender como fazer esse equilíbrio bioquímico no seu corpo e manter a atração no seu casamento, mesmo com o passar dos anos. Tudo isso a gente vai trabalhar. E olha, para essa turma, eu quero falar que tem um bônus maravilhoso, incrível, imperdível. Eu mantive o mesmo valor da Fênix, que é R$ 97,00, não mudei nada e acrescentei 2 consultorias que você vai ter comigo, individualmente, através de áudio. Então, naquele dia, naquele horário marcado, eu vou estar 1 hora disponível com você, respondendo por áudio suas dúvidas, te dando orientações individualizadas, personalizadas. Então, é imperdível. 2 consultorias, mais todas as aulas da Fênix, tudo isso por um valor muito em conta.
Tem que aproveitar logo, porque essa promoção vai acabar, ela não vai durar por muito tempo. Se você tem interesse, você pode me chamar no direct ou pode ir lá no link que tá na bio. Aquele link vai direcionar você para conversar comigo. Vou te atender pelo WhatsApp, tirar suas dúvidas, esclarecer tudo o que você quiser saber sobre a Fênix. E também estou disponível para você que precisa conversar, tirar dúvidas, que gostaria de saber mais. É só entrar em contato, viu, gente? Eu tô vendo que eu já passei bastante aqui do horário. Ficou alguma dúvida de alguém para tirar? Tem dúvida, Luiz? Anotou alguma coisa aí? Não, não é só comentário? Gente, se tiver alguma dúvida, realmente o tempo ficou apertado. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter prazer em responder para vocês. Eu quero interagir com vocês. E não esquece que toda terça-feira a gente vai ter um encontro marcado aqui, fazendo ao vivo, tirando as dúvidas pra gente ter um contato bem estreito, tá? Tô esperando vocês toda terça-feira. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.